tarde a todos. Eu vou falar sobre o capítulo 19 do Evangelho e eu escolhi o item 12, a fé humana e a fé divina. Hoje a gente vai poder fazer a distinção, o que é a fé humana, o que é a fé divina. De acordo com a mídia atual, a gente está muito longe da fé divina, né? E muito próximo da fé humana, quando a gente lê as notícias, escuta as notícias de que temos conhecimento de tanta guerra, tanta coisa no mundo. Então a gente vê que realmente a fé humana está se sobressaindo. Mas vamos ver se é verdadeiro isso? A gente vive num mundo em que muitas pessoas acreditam só naquilo que é palpável, que se vê, que se pode tocar, né? O que seria a fé para a gente? Porque quando nós pensamos em fé, nós pensamos na fé religiosa. Qual a sua crença, qual a sua fé, no que você acredita. No nosso cotidiano, a gente mal lembra da fé, justamente porque a gente tipifica essa fé só como uma fé religiosa. E isso é errado. Nós não podemos caracterizar a fé como um sentimento religioso. Não seria a fé a confiança que nos anima a tomar determinadas atitudes, confiando no sucesso da empreitada? Quantas vezes você vai abrir um negócio e diz, eu tenho fé que vai dar certo? Eu tenho fé que eu vou chegar bem? Isso não é uma fé religiosa, não é verdade? Isso é aquilo que vem de dentro e que nos move a tentar fazer o que é certo, a tentar a empreitada. É fé. Só que é a fé humana, né? Vamos ver o que diz Kardec a esse respeito? Fé é a confiança que se tem na realização de uma coisa, a certeza de atingir determinado fim, espécie de lucidez que permite se veja em pensamento a meta que se quer alcançar e os meios de se chegar lá. Quem a possui caminha com absoluta segurança. Ela pode dar lugar a que se executem grandes coisas. Então, desde lá atrás, Kardec, quando codificou a nossa doutrina, ele já dividiu, ele já mostrou o que é a fé humana e a fé divina. A fé pode ser divina ou humana, conforme o destino que o homem dá a ela, conforme a direção que você toma. Se ela for aplicada nas necessidades materiais, claro que é uma fé humana. Se ela for em direção às aspirações celestes, é a fé divina. A verdadeira fé, e a gente fala muito isso, tem na Bíblia, a verdadeira fé remove montanhas. A gente pode saber, alguém aqui pode me dizer qual é a montanha que a fé remove? Quando a gente é criança e a gente ouve falar isso, você fica imaginando aquela montanha, né, andando sozinha, só de eu olhar, não é verdade? Meu poder de tirar de um lugar e pôr para outro. Não é bem assim, né? As montanhas que nós trazemos dentro de nós, são essas as montanhas que a fé tem que remover. Egoísmo, orgulho, vaidade, ciúme, inveja, personalismo, ira, maledicência, olha, vai por aí afora. É um trabalho constante de autoconhecimento e reforma íntima. Por que quando a gente fala em reforma íntima aqui no centro, a gente já aproveita para dizer, é muito difícil conseguir fazer. Ao mesmo tempo é muito fácil. O que você precisa para a reforma íntima? Você precisa se conhecer, tirar de dentro de você aquilo que te impede a evolução, que são os seus defeitos, matá-los e fazer com que no lugar deles floresçam as virtudes. Coisa simples, né? Agora eu quero ver na prática a gente conseguir. Você matar o seu egoísmo e fazer que nasça o altruísmo. Você deixar de ver só o seu problema, a sua vida e olhar a vida do seu irmão. Então, a reforma íntima é muito difícil. Ela é tão difícil
que a gente até hoje não conseguiu sair desse planeta de provas e expiações. Porque a gente fica no vai e volta, reencarna, desencarna, se promete se melhorar. E aqui, em contato com o materialismo, somos ainda tão pequenos, tão infantis, que ele nos deslumbra. E imediatamente a gente esquece tudo que se comprometeu. E vai à luta para conseguir o melhor em termos de materialismo. Reforma íntima, a gente esquece. Então a fé não é conquistada através de estudos, ela é inata. Todos nós nascemos com essa fé. Por que será? Porque somos filhos do divino. Não é verdade? Do Criador. Nós temos a centelha divina dentro de nós. Então a fé nasce conosco, ela é inata. E ela só se desenvolve mesmo através das provas diárias. Todo dia, quando a gente levanta, a gente começa matando um leão. Porque essa é a nossa vida no dia a dia. Você mata um leão por dia. Porque o maior inimigo que você tem é você mesmo. Então a gente tem que todo dia conviver com os nossos defeitos, eles já são nossos amiguinhos. Aí você vê alguma página espírita, alguma página religiosa, você fala, meu Deus do céu, eu estou muito aquém do que eu precisava. Aí você tenta tirar o egoísmo e botar o altruísmo no lugar. E aí você vai nesse dia a dia, é um tentame diário. Então a fé é inata, mas o desenvolvimento dela depende do nosso esforço diário. Sem a fé, a vida perde o sentido mais amplo. A esperança, o altruísmo, a caridade, o desejo de progresso, cede espaço àquelas paixões que nós temos só imediata, as paixões imediatistas que nos satisfazem. Enquanto eu estou conquistando essas paixões diariamente, eu deixo de pensar que eu sou um ser imortal, que eu preciso me melhorar, que não é a satisfação passageira da matéria que vai me ajudar. Ela pode ser muito importante enquanto eu estou encarnado aqui nesse planeta. Mas uma hora eu vou embora, quem é que vai ficar aqui para sempre? Ninguém. Aí quando a gente vai ficando velhinho, igual eu estou agora, a gente começa a pensar na próxima encarnação. Aí você começa a ver quanta coisa você deixou de fazer ao longo da vida. Agora dá tempo? Dá. Não é o ideal. Eu estou correndo atrás do meu prejuízo. Muita coisa eu vou deixar para a próxima encarnação, porque para essa eu já não vou conseguir mais. Que bom seria se eu tivesse essa consciência há 40 anos atrás. A minha passagem para o mundo superior estaria já carimbada. A fé não tem caráter apenas religioso. Ela reflete a confiança que temos na possibilidade de realizarmos alguma coisa. E é verdade. Já pensou se a gente parasse no tempo, não quero mais nada, eu estou satisfeito com o que eu tenho, não quero fazer mais nada? Era a hora da gente ir embora desse mundo, não é? A fé não tem caráter religioso, nós já vimos. A fé humana, ela se concentra nos interesses materiais. A gente também já viu isso, não é verdade? E na satisfação das necessidades terrenas. Mas nós temos mesmo necessidades terrenas que deverão ser satisfeitas? Claro que sim. No momento que nós reencarnamos neste planeta, é um planeta de provas e expiações, não é um planeta perfeito, o nosso corpo ainda guarda as imperfeições atinentes à nossa evolução espiritual, então ele necessita, eu sinto frio, eu sinto calor, eu sinto fome, tudo isso eu sinto, eu preciso de tudo isso, eu preciso de uma casa, alguma coisa para me abrigar das intempéries, porque senão eu fico doente, eu preciso que desenvolvam remédios que curem as minhas mazelas. Então, pensar nas necessidades terrenas é necessário, tanto é necessário que a tecnologia e tudo que envolve o modernismo é feito através das nossas necessidades.
O planeta se desenvolve assim. Então não é errado. As necessidades terrenas são necessárias. Acontece que a gente bagunça um pouco a nossa vida. Quando nós queremos só satisfazer as nossas necessidades terrenas, nós automaticamente colocamos de lado as nossas necessidades espirituais. Nós esquecemos que as terrenas morrem aqui. Ninguém leva nada desse mundo, nada, nem o corpo. O corpo a gente deixa aqui. Nós vamos levar aquilo que nós conquistamos. E se a gente parar para pensar apenas nas necessidades terrenas, claro que a gente não vai levar nada de melhor. Além de não levar o que é material, nós vamos esquecer de levar o nosso melhor. A fé divina está nas coisas espirituais. E a gente vê demonstrada naquele que enche a sua vida de belas e nobres ações. Então, paralela às necessidades materiais que você corre atrás no seu dia a dia, porque você tem a prole que você vai deixar, porque você precisa suprir as necessidades materiais, você tem que dar o devido valor às necessidades espirituais, que são a vida de belas e nobres ações. O que te impede de viver as necessidades espirituais só porque você tem que suprir as materiais? Por que nós temos que esquecer que somos seres eternos só porque satisfazemos as nossas necessidades materiais? Quando eu compro um carro novo, eu nem lembro que Deus existe, eu nem lembro de agradecer. E todas essas coisas materiais que trazem uma satisfação imensa para nós. Aí de repente você pensa, né? Pega lá um espírito mais elevado, tipo Chico Xavier, você fala, meu Deus, 500 livros escritos e nem um tostão dos direitos autorais. Se fosse comigo, meu pai, eu ia viajar o mundo 500 vezes, ia ter 1 milhão de mansões para todo lado. Então vocês veem o quanto ainda os bens materiais nos chamam. É um magnetismo que cola a gente neles, não é verdade? E aí você fala, o Chico era bobinho. Não era, não. É um espírito tão elevado que todos os bens materiais da terra não diziam nada para ele. Ele estava aqui de passagem, ele sabia disso, ele tinha o necessário para sobreviver. Só. Quem visitou a casa dele em Uberaba sabe do que eu estou dizendo. Algumas pessoas têm mais facilidade de desenvolver a fé nas verdades espirituais. Porque embora a fé seja inata em todos nós, alguns já a trazem mais desenvolvida de outras vidas. E outros parece que estão engatinhando. Tem que fazer esse trabalho de autoeducação desde lá de trás. Se conhecermos e trabalharmos a força que trazemos dentro de nós, vamos ser capazes de grandes realizações do nosso melhoramento, né? E no próximo, tanto material quanto espiritual que nós vamos viver. Porque o material nós vamos deixar, mas e o espiritual? O que a gente vai dar conta de tudo que a gente fez? O que você fez? Ah, eu tive muitos bens. De vez em quando eu brigava com o vizinho, eu não ajudei a minha família, mas eu tive muitos bens. Passeei muito, comi do bom e do melhor, tive as melhores roupas. Cadê tudo isso? Aonde ficou? As roupas apodreceram. O caixão levou o corpo, sumiu o caixão, sumiu o corpo, acabou tudo. O que ficou? Nada. Que adiantou eu brigar tanto? Não é verdade? De vez em quando a gente raciocina, o que adianta essas guerras tão ferrenhas, 2 países brigando por cada um pedaço de terra, gente? Será que eles vão levar dentro do caixão o resto da terra que eles estão brigando? É a fé humana exacerbada que faz isso, né? Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassa o âmbito da crença religiosa.
Então, quando você tem uma fé exacerbada, ela ultrapassa realmente o âmbito da fé religiosa, faz o seu coração repousar numa energia criadora constante de realização divina da sua personalidade. Então, quando você consegue uma fé profunda, você vive na calma, na paz, não é verdade? Na crença de que cada vez vai melhorar mais, porque você está caminhando no rumo certo e a evolução está te levando para isso. Temos também a cura pela fé. Essa é difícil de entender, eu vou passar para vocês, mas existe. Alguém aqui lembra de Zé Arigó, por exemplo? Quem é da minha idade lembra de Zé Arigó, quem é mais novo que eu um pouco, né? Foi um espírito, não estou dizendo espírita, estou dizendo espírito reencarnado, que utilizou a cura pela fé, da qual ele veio como missão. Ele curou milhares de pessoas, milhares, sem nada na mão, sem curso de medicina. E na época que ele estava, a medicina não era nem tão evoluída. O poder da fé tem aplicação direta e especial na ação magnética que rege as moléculas de que são formados os órgãos do nosso corpo. Ao invocar a fé, colocamos em movimento determinadas vibrações e alterações químicas em nosso cérebro enquanto pensamos. Essas vibrações vão percorrendo os caminhos dos neurônios, depois dos neurônios, o nosso corpo como um todo. Elas vibram em cada corrente química do nosso organismo, e à medida que a carga dos impulsos elétricos do pensamento é enviada, nesse caso a carga é positiva, claro, né? A fé é positiva porque a fé é uma relação de intimidade com o plano espiritual. Vai alterando a química e, consequentemente, o nosso sistema imunológico. Por isso é que a cura pode se estabelecer. Nesta hora, uma energia maravilhosa se desprende de nós e, como um imã, une-se ao fluido universal que está por toda parte, pela graça de Deus, não é? Modificando-lhe adequadamente as qualidades, dando-lhe o impulso irresistível da cura. Difícil de entender, mas certamente ele curava, e todos os que se dedicam a essa missão curam. Nós temos alguns exemplos muito maldosos, né? Exemplos ruins, de pessoas que vieram com essa missão e se perderam por causa da fé material. Bem por isso é que Jesus dizia, aqueles a quem ele curava, a tua fé te curou. Porque com a fé você movimenta toda essa engrenagem. É isso, minha gente. Eu espero que eu tenha correspondido com a expectativa de vocês nesse tipo de lição. Muito obrigada.